Oi, colegas professores, aqui é o José Roberto e neste vídeo eu vou mostrar como lançar a frequência dos discentes através do portal docente do SIGA. Pois bem, então inicialmente você deve selecionar a turma. Como exemplo aqui eu vou selecionar a turma Matemática 2, segundo ano C. Ao clicar, o sistema irá abrir essa nova tela, tá? E aí você deve vir aqui no canto esquerdo, nessa coluna aqui, menu turma virtual, e clicar no menu alunos. Ao fazer isso, vai abrir essas 5 opções aqui, tá? E aí veja que eu tenho aqui duas formas de lançar a frequência. Eu tenho lançar a frequência e eu tenho lançar a frequência em planilhas. Então, tem essas duas maneiras. Inicialmente, vejamos como registrar a frequência a partir da primeira opção. Então, ao clicar nesse comando, o sistema irá abrir essa outra janela aqui, tá? Bom, aqui veja que eu tenho o calendário 2020 e aí esses dias que estão em azul são os meus dias de aulas. Como exemplo aqui eu tenho aulas às segundas e sextas-feiras nessa turma, tá? Veja que alguns dias estão em vermelho. Isso acontece porque esses dias aqui o calendário está suspenso, né? Devido à pandemia, por exemplo, 19 até aqui está tudo em vermelho. Então, nesses dias aqui, eu não consigo registrar a frequência de aula. Assim também como eu não consigo registrar a frequência de um dia posterior ao atual. Por exemplo, eu não consigo registrar a frequência do dia 6 de julho de 2020. Tá? Bom, então vejamos como registrar a frequência do dia 16 de março. Então você vem aqui, clica sobre o dia, o sistema irá abrir essa outra tela aqui, tá? Onde aqui vai aparecer a lista dos alunos que estão na turma. Bom, por padrão, o sistema ele já coloca a presença em todo mundo, tá? É esse primeiro ícone aqui. Se eu clicar nesse segundo ícone aqui, ele vai colocar a ausência em todos os alunos, tá? Mas por padrão, ele vem registrado todo mundo com presença. Então, vamos lá. Aí suponha que Andressa Moraes Cassiano, ele faltou neste dia. Então eu venho aqui e eu posso ou clicar aqui nesse comando marcar ausência, ele vai colocar as faltas totais. Nesse caso são 2 aulas, então vai colocar as faltas totais. Bom, mas o Arthur, por exemplo, ele faltou uma aula, mas assistiu a outra aula. Então, no caso aqui eu tenho falta parcial. Então, eu devo selecionar. Devo clicar aqui nesse campo e seleciono, no caso, uma falta. Arielle faltou. Então, eu posso clicar aqui ou então selecionar as 2 faltas. Clarice, presente. Eduarda, por exemplo, faltou. Então, eu clico aqui e registro a falta. Bom, registrado a frequência de todos os alunos, né? Para finalizar, é só vir aqui e clicar na opção, no botão gravar frequências. Pronto. Aí veja que a cor desse dia já mudou para verde. Então, verde significa que essa aula aqui já foi lançada a presença. E veja aqui também que a quantidade total de aulas, que no caso são 120 aulas da minha disciplina, eu já tenho aqui 2 aulas lançadas. Por quê? Porque nesse dia é um dia que eu tenho 2 aulas de matemática. Então, ele já contabilizou aqui, tá vendo? Pois bem, eu vou mostrar agora como cancelar uma aula. Essa funcionalidade ela é muito importante, porque se você não cancela uma aula que porventura você não conseguiu ministrar, o aluno ele pode notificar isso ao seu chefe imediato, ele pode reclamar lá, né? Bom, então aqui eu já tenho uma como teste, né? Eu fiz aqui do dia 2, ó. Eu cancelei essa aula para mostrar para você como fica o status, mas como exemplo eu vou cancelar aqui a aula do dia 6 de julho.
de 2020. Então eu dou um clique aqui sobre o dia da aula. Bom, aí esse dia aqui eu não vou poder dar aula, então eu venho aqui e clico na opção cancelar a aula. Por padrão, ele já coloca na descrição não haverá aula. E aqui você tem que colocar o motivo. Então, motivo, caros alunos, não darei aula neste dia por motivo de doença, por exemplo. Vai ter uma consulta, né? Um médico nesse dia, uma cirurgia, enfim. Aí você registra o motivo e aí você vem aqui e clica em cadastrar. Pronto. Aí na parte principal, né, na página virtual da turma, no ambiente, vai aparecer um novo tópico como um novo tópico. E ele aparece aqui em destaque, tá vendo? Ó, dia 6, ó, não haverá aula. Bom, e aí os alunos vão visualizar isso aqui, eles vão ter acesso, eles vão ver que nesse dia você não vai dar aula. Bom, então vamos voltar lá para a página da frequência. Só vir aqui novamente no menu alunos e clicar em frequência. Aí veja que o dia 6 já está em amarelinho, tá? Pois bem, então veja que esses dias que a aula foram canceladas, eles não foram registrados. Então significa que essas duas aulas aqui eu vou precisar repor depois, tá? Então você vai ter que depois que negociar com os alunos, com o chefe imediato, a reposição. Bom, outra funcionalidade do SIGA é você pode desfazer, né, o registro de frequência. Suponha que você registrou aqui a frequência do dia 16, aqui, e você cometeu algum erro, lançou a frequência de forma equivocada. Então é possível remover as frequências de um determinado dia. Então é só vir aqui nessa opção, remover frequência deste dia. E aí ele vai tirar, vai desconsiderar que você registrou a frequência e o dia ele vai voltar para a cor azul. Vejamos, carregando. Então veja aqui o dia 16, ó, ele novamente, ele voltou a ser azul, significa que eu tenho que registrar novamente a frequência, tá? Vou deixar assim, porque agora eu vou mostrar para vocês como registrar a frequência a partir da opção lançar a frequência em planilha. Você vem aqui, dá um clique. Essa opção aqui ela é muito boa quando você quer registrar vários dias, né, ao mesmo tempo. Suponha que o professor ele registrou isso no papel, enfim, em algum lugar, e tem vários dias consecutivos, então essa opção aqui é um pouco mais prática. Então, da mesma forma que a outra modo, né, os dias que estão em vermelho representam feriado, dias em amarelo as aulas canceladas, então você não consegue registrar a frequência nesses dias, assim como também não consegue registrar em dias posteriores ao dia atual, tá? Então eu vou registrar aqui dia 16. Bom, para registrar de forma prática, é só você dar um clique sobre essa célula aqui que contém o dia. Bom, ao fazer isso, o sistema por padrão ele já coloca 0 em todas as células. O que significa isso? Significa que o aluno não faltou, né? 0 faltas, ou seja, ele estava presente nesse dia. Bom, por exemplo, suponha que o aluno Arthur, ele faltou a aula. Então, se eu der um clique sobre essa célula aqui, ele vai registrar o total de faltas, tá? Ah, mas o aluno Arthur ele só faltou uma aula, então eu dou outro clique e ele muda para parcial, para falta parcial. Bom, Arielle, presente. Carlos Eduardo, faltou, então dou um clique. Então, esse 2 aqui significa que o aluno
receberá duas faltas. Um clique, faltou, mas só faltou uma aula, então eu dou outro clique e aí eu tenho a falta parcial. Então, 0 significa presença, 1 significa uma falta parcial, e 2, total de faltas, porque essa aula são duas, né? É uma aula de 2 horas. Bom, registrado a frequência, né? Que demais aqui todos estavam presentes. Para finalizar, é só você vir aqui e clicar no botão gravar frequências. Pronto. Operação resolvida com sucesso. Então, com isso, nós finalizamos este vídeo de hoje. Obrigado. Até mais.